atitude de serviço sacrificial. Esse é o nosso tema. Atitude de serviço sacrificial. Vamos lembrar que o tema de Filipenses é a vitalidade do Evangelho. Garante o crescimento da igreja. Ou seja, se nós não tivermos vitalidade na nossa vida espiritual, a igreja não cresce. Pode desligar isso aí, Ricardo. Inverte aí, põe da água. Põe o fio da água para ir da água. Então, precisamos ter vitalidade. Precisamos ser evangelistas. E para sermos evangelistas, precisamos viver o Evangelho. Essa é a questão, porque Jesus tinha autoridade. Porque as pessoas viam ele viver o que ele falava. Ele tinha autoridade. E nós podemos ter essa autoridade também. Basta viver o Evangelho. Esse é o tema da carta aos Filipenses. No capítulo 1, nós vimos a oração de Paulo. Paulo orando pelo amor e pelo discernimento da igreja. Ele desejava que a igreja em Filipos tivesse amor, fruto do Espírito, e discernimento das coisas espirituais. E para que isso aconteça, ele estava orando também a favor da maturidade, que o que marcasse a vida dos crentes fosse a maturidade. E para isso eles deviam estar o quê? Produzindo o quê? Estar cheios de frutos de justiça. Foi isso que nós vimos. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração, ó Paulo orando. Acabei de falar. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Está vendo? Maturidade. 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, quando haverá uma prestação de conta de como vivemos esse cristianismo aqui. 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante para a glória e louvor de Deus. Então, o capítulo 1, nós visualizamos essas questões. Agora, a partir do versículo 12, indo até o capítulo 2, versículo 30, nós vamos ter a primeira divisão, que nós vamos concluir hoje. Nós vamos até o 2:30. Essa primeira divisão se concentra nas atitudes. Nas atitudes. Para quê? Para o progresso do Evangelho. Quais devem ser essas atitudes? Quais são as atitudes que se destacam aqui no ensino da carta aos Filipenses? Então, nós chegamos aí no versículo 12 do capítulo 1. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que lhe aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Atitude para o progresso do Evangelho. 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, pelas circunstâncias que o Senhor estabeleceu para que o Evangelho fosse implantado. 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Atitude. Qual é essa atitude que o apóstolo Paulo está pedindo para eles? Otimismo.
Otimismo frente a quê? As provações que estão ocorrendo. Perseguição, prisão, açoite. E Paulo fala, seja otimista. Precisamos pregar o Evangelho independentemente das circunstâncias que estamos passando. Acontece que o apóstolo Paulo, ao longo da carta, ele tece fios de exemplo e de exortação para que a igreja de Filipos e para que nós hoje possamos entender. Então, ele traz um exemplo de otimismo e uma exortação sobre o otimismo. Começa assim, ele vai fazendo isso ao longo desses capítulos, até o 2:30. Tá? Desses 2 capítulos. Aqui nós temos o primeiro ciclo da igreja. A igreja está nascendo, está tendo suas primeiras experiências, e o primeiro ciclo são as pressões externas, as circunstâncias externas que estão ocorrendo. Então, ele trabalha com exemplo e exortação. Vai entrelaçando essas duas informações. Exemplo: Paulo preso em Roma, levando os irmãos a manter o otimismo. E a pregação ao longo da sua longa ausência. Lembra que ele ficou anos preso. Versículo 18. Do capítulo 1, isso. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Muito bem. Está lá preso. Está falando para a igreja otimista. E ele coloca aqui o exemplo. E o exemplo que ele está colocando aqui é o otimismo na continuidade do seu ministério. Eu estou tendo um ministério aqui, Vila Maria. E depois o Davi? Vai morrer o evangelho aqui? Vai depender de cada um de vocês. Uma igreja tem que depender de Cristo, não do pastor. Ministérios muitas vezes caem em descrédito pela ausência do líder. Tudo estava em cima do líder. Só que o nosso líder, nosso cabeça é Jesus Cristo. E cada um tem que fazer a sua parte. E Paulo está dando um exemplo aqui. Então, aqui estamos diante de pressões externas, de fora. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá preso. Ele não sabe o resultado do julgamento. Não sabe se sai de lá vivo. Mas ele está tranquilo. 24. Mas, por vossa causa, por causa da igreja de Filipos, é mais necessário permanecer na carne, ainda não é hora. Esse é o exemplo. Qual que é a exortação? A exortação é que diante dos adversários, eles não fiquem intimidados, infrutíferos, inertes, sabendo que o sofrer por amor de Cristo, gente, sofrer por amor de Cristo é parte integral do pacote da graça de Deus. Isso é muito importante. Versículo 28. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros
de salvação. E isto da parte de Deus. 29. Porque nos foi concedida a graça de padecerdes. Não é prosperar? Não é ficar rico? Não é ter vida boa? Tem alguma coisa errada no evangelho que está sendo pregado hoje. Porque esse evangelho que está falando do progresso do evangelho, esse é o tema da carta, fala de padecer. Padecerdes por Cristo. E não somente crerdes nele. Gente, não somente crerdes nele. Então, a notícia é muito boa. A coisa é difícil mesmo. Mas ele sustenta. Ele transforma as circunstâncias. E ele, através do fruto de justiça do Espírito Santo em nós, nos dá alegria nessa situação. Aqui nós estamos, então, diante da exortação. Essa é a exortação que ele traz para a igreja. Então tem um exemplo, uma exortação. Aí nós chegamos diante do segundo ciclo. Então, o primeiro é otimismo, certo? Essa é a atitude, otimismo. Qual a segunda atitude que ele vai pedir agora? Humildade. Humildade. Por que eu estou falando que é o segundo ciclo? Porque o primeiro ciclo, as pressões eram externas. O segundo ciclo, as pressões são internas. Vocês acham que os crentes iam entrar nessa condição de padecer, não somente crer? Vai receber isso na boa? Não, vão ter lutas internas. Para serem suplantadas na força e no poder do Senhor. E nesse segundo ciclo é necessário o quê? Humildade. E a humildade, o ensinamento do próprio Cristo sobre a humildade. Como caminho para a verdadeira grandeza. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Opa! Como que eu vou ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus? Jesus padeceu? Teve circunstâncias difíceis? Teve. E ele, como que ele lidou com isso? Tranquilo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o exemplo de humildade. 5, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou. Descreve não uma perda que Cristo teve, mas uma suspensão voluntária da sua glória. Além disso, compartilhando a natureza humana. Ele se fez homem. E aquilo que ele realizou como homem, pleno do Espírito Santo, o qual habita em cada um de nós que cremos. O que vai depender para vivermos essa vida? O quanto o Espírito Santo tem de nós, como Cristo teve. Para isso é necessário humildade. Ele se esvaziou. Ele não usurpou da sua glória, não quis usar a sua glória. Ele abandonou a sua glória e se fez homem. Se limitou na condição humana. Humildade. E esse é o exemplo. Esse é o exemplo que está sendo dado. E como que começa a questão da exortação?
começa com a lembrança de privilégios. Privilégios que temos com relacionamento com Deus por meio de Cristo. E a ênfase aqui recai sobre a abnegação, Cristo assumir o papel de servo. Assim deveria ser a minha e a sua atitude. Versículo 1. Do 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido de figura humana. Essa é a exortação. Essa exortação é que tenhamos lembrança dos privilégios do relacionamento que nós temos com Ele. E a ênfase de tudo isso é o quê? A abnegação. Abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, dos meus direitos. O que é amor? Amor é abrir mão de direito em favor do outro. Essa é a abnegação e essa é a exortação de humildade para cada um de nós. Agora nós vamos chegar diante do tema de hoje, o serviço sacrificial, atitude de serviço sacrificial, tá? Então estamos diante da terceira atitude, iniciando o terceiro ciclo. O primeiro ciclo foi o quê? O primeiro ciclo foi pressões externas. O segundo ciclo foi pressões internas. O terceiro ciclo é reagir com uma atitude de obediência alegre. Olha o fruto do Espírito aí. Servindo sem murmurar para o progresso do Evangelho. Atitude alegre, servindo sem murmurar. Vamos entender o que está envolvendo esse tema nosso. Certamente cada um de nós já teve admiração por alguma pessoa. E a admiração por um grande indivíduo pode servir de inspiração. Eu fico inspirado olhando, admirando uma pessoa. Mas não traz capacitação. Eu admiro tanto aquela pessoa por quem ele é, pelo que ele faz. Isso me inspira, mas isso não me capacita. Eu não consigo ser aquela pessoa, eu não consigo fazer o que aquela pessoa faz. Vamos pensar numa questão técnica. Um cientista, eu admiro demais o cientista, mas eu não sou cientista. E o fato de eu admirar ele, eu não me torno cientista. Estão percebendo? É necessário o quê? Capacitação. Então, nós não seremos capazes do mesmo nível das realizações dessa pessoa. Então, nós precisamos mais do que um exemplo exterior. Precisamos de poder interior para ter atitude de serviço sacrificial. Paulo, ele acabou de usar o que como grande exemplo? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o exemplo a seguir. Eu admiro. Eu aprovo. Eu quero ser como ele? Quero. Mas eu preciso dele para me capacitar. Um cientista não tem como passar o conhecimento dele para nós. Mas o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, tem condições de nos capacitar a ter atitude de serviço sacrificial. Esse é o ponto que nós nos encontramos aqui. Qual que é o exemplo que ele levanta? 2 exemplos. Timóteo e Epafrodito. 2 homens normais como nós.
dois homens no início da fé cristã. Exemplos possíveis para nós de ser alcançado. Timóteo, um jovem na fé, jovem na idade, e o Senhor capacita. E é isso que nós temos que estar observando. E o exemplo que ele vai dar quanto à atitude de serviço sacrificial, o exemplo começa com Timóteo. Capítulo 2, versículo 19. 19 até o 24. Espero, porém, do Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Quem é o exemplo que ele está levantando aqui? Timóteo. 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele está mandando Timóteo no serviço sacrificial para com relação à igreja de Filipos. 22. É o 21. Isso. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Opa! Qual que é a atitude do povo? Buscam o que é do interesse deles e não do que é de Cristo Jesus. Então, o serviço de servir a Deus é sacrificial, porque o povo, na sua atitude primária e natural, é carnal. Agora, imagina Timóteo comandando aquela igreja na ausência de Paulo, e o povo está tendo que ser arrastado. Ele, Timóteo, tem que se sacrificar, porque o povo não está correspondendo à altura. Será que isso é só para a igreja lá? Será que isso tem a ver com a nossa vida? 22. E conheceis o seu caráter provado, de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai, num relacionamento de comunhão íntimo com Paulo, como filho ao Pai, com caráter provado. Autoridade. 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, ele está lá, eu vou enviar Timóteo, estou aqui preso ainda, né? 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Eu ainda vou voltar aí. Exemplo. Timóteo tinha seu valor reconhecido por meio do ministério de Paulo. Tinha uma comunhão de amor filial em prol do progresso do Evangelho, não de si próprios, sem lucro pessoal. Outro exemplo é Epafrodito. Versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele que ia lá com Paulo e voltava para a igreja, tá? 26.
Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Nessa de dedicação para lá e para cá, ele ficou doente. 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, interessante, Paulo está se alegrando nas suas algemas, mas traz tristeza. E se o suporte dele de Epafrodito morre, tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Ele está preocupado com a igreja, vejam só. Atitude de serviço sacrificial. 29. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Note que exige uma atitude da igreja de honrar servos de Deus. 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele estava fazendo essa ponte. Então nós temos o segundo exemplo, o Epafrodito, que tem uma genuína preocupação com o bem-estar de outras pessoas, incorporando na prática o ensino do capítulo 2 que acabamos de ver, o exemplo de Jesus, a ponto de arriscar a vida pelo ministério da igreja. E qual é a exortação que ele traz? Esse é o exemplo. Para nós compreendermos a exortação, nós precisamos ler o versículo 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos e diáconos. Por que tem a ver? Versículo 12 do capítulo 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para eles desenvolverem a salvação com temor e tremor, era necessário o quê? Obediência à liderança da igreja. E não o que estava ocorrendo. Murmuração, facção, aonde isso eles estão fazendo abertamente. E a exortação aqui é que para o desenvolvimento da salvação, no crescimento de cada cristão, depende da percepção da mão soberana de Deus nas circunstâncias. Esse é o ponto. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você tem vontade de ter uma atitude de serviço sacrificial? Por você só não. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Na sua força, no seu desejo, na sua vontade, você não vai ser, você não vai fazer, e você não vai ter uma vida de obediência. É no Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Fecha essa questão de ideia.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou essa obra na sua vida? Ele pode completar até o dia da sua vida. Vai depender do quê? De uma atitude de serviço sacrificial. E quem vai produzir isso na sua vida é o próprio Senhor. Assim, a ação carnal da igreja, dos liderados, dos membros da igreja, tem que se render à vontade do Senhor, bem como aos líderes instituídos pelo Senhor na igreja. Agora, líder cai do céu, gente? Líder é reconhecido por quem? De acordo com o testemunho. Pela igreja. A igreja reconhece o líder, mas não se submete ao líder. Não obedece ao líder na ministração da palavra de Deus. Não é obedecer à vontade do pastor. Estou falando o ensino da palavra de Deus. É isso que está sendo levantado aqui. Isso deve ocorrer com uma atitude de alegria no serviço sacrificial, como luz numa sociedade perversa. O Sermão da Montanha fala que nós devemos ser o quê? A luz. No Cântico de Moisés, ele fala da perversidade do povo. Nós devemos ser luz. Só que os liderados de Moisés eram perversos. E aqui, logo na igreja nascente de Filipos, já estava ocorrendo isso. Conclusão. Versículo 12. 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Esse verbo desenvolver significa trabalhar até a consumação. O que é isso? Deixa eu dar 2 exemplos. Imagina uma mina de minério. E você está extraindo o máximo de minério valioso daquela mina. É isso. Desenvolvei a vossa salvação. Extrai da sua salvação o máximo. O que adianta ter uma mina de ouro se você não extrai o ouro da mina? A ideia aqui também é de campo. Existem muitos campos, muitas plantações de café. Extraia o máximo da sua lavoura. Ah, mas a lavoura lá do fulano não produz. Ele deixa no mato, ele não põe adubo, ele não capina, ele... Assim é a vida cristã. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É esse o aspecto que está aqui no ensino. O propósito é nós sermos conforme a imagem de seu Filho. O propósito não é nós sermos imitações baratas de Jesus Cristo ou de outras pessoas. O que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é a referência? Cristo. Portanto, Jesus, que é a referência, ele teve uma vida perfeita em um mundo imperfeito. E neste mundo imperfeito, nós devemos ser perfeitos. Devemos extrair o máximo da nossa vida cristã. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós. Esse verbo efetuar
é a palavra energia no grego. É a energia de Deus que opera em nós e por meio de nós. Lembra quando nós estudamos Efésios? Capítulo 1, versículo 19. Qual é o poder? Falei isso ainda ontem. O poder que trouxe Jesus da morte para a vida e o colocou assentado à destra do Pai. Este poder ele entregou em nossas mãos. Esta energia, a palavra poder ali é a mesma, energia. Efetuar, é a mesma palavra. Esse poder, ele envolve 3 coisas. A palavra de Deus, que é a espada. Ele envolve a oração, que é o clamor, que é a dependência, que é a petição. E o sofrimento. Ao ler a palavra e orar, tornamos-nos mais semelhantes a Cristo, o qual o mundo odeia. Aí a coisa começa a ficar pegada. Capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Opa! Comunhão dos seus sofrimentos? Serviço sacrificial? Essa atitude. Ué, mas não é esse evangelho que eu estou escutando no Facebook, na internet, na televisão, nas igrejas. O evangelho que se prega aí é de sucesso, é festivo. Qual será que é o evangelho correto? Esse que está aqui na Bíblia? Ou aquele que está sendo falado aí, crido, e tem causado muitos danos para a igreja? Trazendo expectativas erradas. Ah, eu quero ser crente. Aquele artista é crente. Olha que sucesso, que beleza. Ué, o referencial é o artista? Não é mais Jesus Cristo? Mas só que o exemplo que Jesus dá é de comunhão com os seus sofrimentos. O cristão fiel descobrirá que seu sofrimento na terra foi transformado em glória no céu. O sofrimento por causa de Cristo glorifica Cristo. Meus irmãos, Paulo está lá em Roma preso. Havia centenas de cristãos em Roma. No entanto, só Timóteo e Epafrodito foram o exemplo. Porque eles estavam com atitude de serviço sacrificial. Ele precisava de alguém que fizesse aquela viagem para lá e para cá. Não apareceu um. O Epafrodito apareceu. O Timóteo apareceu. Eles estavam com atitude. E você? Vamos comparar 2 atitudes. Capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Essa é a sua atitude? Ou, capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Ou é essa outra é a sua atitude? É uma questão de atitude. Qual a sua atitude? Que o Senhor nos ajude a ter a atitude correta na força e do poder dele, para a glória dele. Amém? Vamos encerrar? Vamos ter uma palavra de oração?
Senhor, queremos agradecer pela tua palavra que sempre nos desafia, nos exorta e nos conduz, Senhor, a caminhar dentro da sua vontade. Agradecido, Senhor, porque o Senhor sempre dá mais uma oportunidade. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas pela sua palavra, pela ação benigna do seu Espírito, e que possamos produzir os respectivos frutos para a tua glória. Que possamos ter essa atitude, Senhor, atitude de serviço sacrificial para o louvor da sua glória. Assim oramos no teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, testemunhando um amor sacrificial. E através desse amor sacrificial tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas hoje. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, para completar a tua obra até a sua presença, quando o Senhor vier nos resgatar. Enquanto isso, Senhor, o teu Espírito nos ensina, nos consola e nos conduz nessa esperança. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.